Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: pesquisa da Unesp sobre a criação de búfalos no interior de São Paulo traz novidades para o manejo e nutrição dos animais. Ao contrário do que se acreditava, os búfalos são animais dóceis e fáceis de lidar e, alimentados corretamente, ganham peso muito rápido. O boi orgânico já é uma realidade no Pantanal do Mato Grosso do Sul. A produção de carne sustentável, desenvolvida de acordo com regras internacionais, cresce na região com a ajuda de incentivos fiscais. Brasil colhe em 2022 uma de suas melhores safras de azeite. O ano também marca no país a chegada de novas áreas de cultivo de azeitonas ao ponto de extração. O azeite brasileiro tem qualidade comprovada pelo grande número de premiações em concursos internacionais. Existem vários mitos sobre os búfalos. Um deles é de que são animais agressivos. Mas uma pesquisa da Unesp mostra exatamente o contrário. Os búfalos, na verdade, são dóceis e fáceis de manejar. A pesquisa tem como foco o aumento do rebanho e da produtividade dos animais e os resultados são animadores. Veja na reportagem de Júlio Penariol, da TV Unesp. Bastam alguns segundos de imagens para colocar o primeiro mito por terra, o de que os búfalos não são animais dóceis. Até mesmo a condução deles aqui na fazenda Edgárdia, em Botucatu, é feita a pé, com calma. Minha paixão pelos búfalos começou já na graduação, em 2003, quando eu tive conhecimento, o primeiro contato com os bubalinos. E o que me apaixonou é o comportamento desses animais, o olhar, a expressão, a relação deles, o relacionamento, o contato com o humano, e retribuição que ele dá com esse contato e o manejo correto que você faz com eles. Uma retribuição é recíproco. Se você age de uma maneira correta com eles, eles vão retribuir de uma maneira correta. E não é só a Caroline, há quase 20 anos, acostumada com o manejo da espécie, que consegue contato tão próximo. Olha só o Gabriel, aluno de zootecnia e estagiário do Centro de Pesquisas há poucos meses, ganhando a confiança do bicho. Outra crença que essa turma já derrubou é a de que a nutrição dos búfalos pode seguir o que a literatura científica prega como a mais adequada para os bovinos. Animais de espécies diferentes exigem alimentação e manejo diferentes. Até então a gente só tinha como base a nutrição do próprio bovino. E aí esse estudo que a gente veio realizando nesses últimos anos foi realmente para determinar a exigência nutricional específica para as raças de búfalos. Aqui a gente trabalhou com as 3 raças, e a gente hoje já tem ferramentas, já tem equações para determinar de forma específica para cada raça, a exigência desses animais. Desde 2014, membros do Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos, o CPTB, ligado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu, atuam para desenvolver o conhecimento científico sobre os bubalinos. Comandado pelo professor André, o centro é uma referência nesta área no Brasil. Graças a um projeto aprovado lá no início junto à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o centro recebeu uma verba de R$ 2.600.000. O montante, juntamente com uma contrapartida da Unesp, propiciou uma infraestrutura composta por baias de confinamento, coxos e bebedouros eletrônicos que monitoram em tempo real o consumo de alimentos e água dos animais, 11 hectares de pastagem de alta qualidade, laboratórios que avaliam o bem-estar e o desenvolvimento dos búfalos, além da qualidade e dos valores nutricionais da carne, utilizando equipamentos e tecnologia de última geração. É uma estrutura que não deixa a desejar para nenhuma estrutura no exterior em termos de bovinos de corte. Então, para você ver como é que nós estamos bem avançados. E a ideia dessa estrutura é não só fazer pesquisa básica, mas como também pesquisa aplicada, ou seja, que atenda diretamente aquelas demandas do produtor. Por isso que é importante o produtor saber que esse centro não é só de ensino, é um centro de pesquisa e de extensão. Ele está aqui para atender o produtor, atender as empresas privadas que desejam testar seus produtos e seus processos,
Então nós estamos de portas abertas para eles. Um estudo iniciado no ano passado acompanha o ganho de peso de um lote de 39 bezerros de corte mestiços, com predominância da raça Jafarabad. A coleta de dados avalia o ganho de peso, medidas biométricas como a altura da garupa, o temperamento dos animais e a deposição de gordura por meio da ultrassonografia. Atualmente, com idade média de 13 meses, os animais estão no sistema de lotação rotacionada de pastagem, ou seja, o pasto foi dividido em piquetes e eles permanecem em cada um por um curto período, às vezes por apenas um dia, de acordo com a oferta e a altura da forragem. A suplementação é feita com sal mineral. Aqui a gente iniciou com os animais em confinamento para determinar essa primeira fase, né? E depois a gente validou todas essas equações em sistemas de produção, que seria no caso a pasto com suplementação, um sistema de TIP, que a gente fala terminação intensiva a pasto, que seria como se fosse um semi-confinamento, né? E aí, assim, a gente conseguiu validar essas equações dentro dos sistemas que já vêm sido trabalhados, né, em termos de ruminantes, o próprio bovino. E o sistema vem dando certo. O Mufasa, por exemplo, pesa 403 quilos, valor que chega a ser 20% acima da média nacional de um búfalo de corte desta raça, nesta idade, criado neste sistema. A conclusão dos pesquisadores é a de que 3 fatores em conjunto são fundamentais para o ótimo desenvolvimento do lote: o manejo, a genética e, claro, a nutrição. É o tripé, né? Não dá pra gente colocar notas ou pontos ou pesos em cada um dos pontos que a gente abordou, né? Que é o manejo, a nutrição e a genética. Então, tudo tem que trabalhar em conjunto, né? Então, pesquisas variadas, pesquisas com comportamento animal, pesquisas com nutrição, tipo de nutrição, respeitando a época do ano, pesquisas com cruzamentos entre as raças. Então, tudo envolve e resulta nisso que vocês podem ver, que é nesse excelente desempenho dos animais. Bem-estar animal, ele engloba várias coisas, né? Vários itens, né? Então, desde a parte de alimentação, sanidade, conforto térmico, né? O contato com o humano, o bom tratamento, o manejo correto, o manejo de condução. E quando a gente fala em bem-estar dos búfalos, não podem faltar 2 coisas: sombra e lama fresca. O barro espalhado pelo corpo, além de refrescar os animais, os protege de ataques de insetos e parasitas. Já no quesito genética, citado pela Caroline como parte do tripé, vale destacar que os bezerros nasceram de montas naturais do touro Aron, com matrizes selecionadas dentro do próprio centro. O reprodutor foi escolhido entre 40 animais após prova de eficiência alimentar e avaliação de temperamento. Que a gente precisa tirar também um pouco de preconceito quanto à genética. Quando a gente cita a palavra genética, as pessoas já pensam que são buscas de excelentes exemplares que até têm um custo expressivo. Então, o que a gente fala das pessoas que querem começar com uma atividade, seja de corte, seja para leite, que elas busquem rebanhos que já estão nessa linha, né? O búfalo que a gente fala, ele tem dupla aptidão. Então, ele pode tanto ir para leite, para atividade de leite, quanto para carne. Mas se você quiser ir para leite ou se você quiser ir para atividade de carne, né, de corte, procure rebanhos que já estão nessa linha, né, que aí já vai ser um bom começo. O atual estudo conduzido pelos pesquisadores da Unesp mostra que o processo de engorda mais curto traz vantagens ao produtor, como a redução dos custos com ração. Isso pode encorajar a criação de novos rebanhos pelo país, já que os bubalinos, apesar da qualidade nutricional comprovada da carne, ainda são em pequeno número por aqui. Estima-se que hoje, parece que é estimativo da própria Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, que a gente tem um rebanho em torno de 3 a 5 milhões de cabeças, o que representaria aproximadamente 1% do rebanho bovino brasileiro. Mas é um rebanho que, dadas suas características da própria espécie do búfalo, está crescendo rapidamente, né? Ele tem taxas de fertilidade muito boas, taxas reprodutivas muito boas, e quando bem manejado, ele produz eficientemente. Então é importante se fazer mais pesquisa, se estudar mais, porque a demanda tem sido bastante incrementada, tanto na parte de produtos oriundos do leite, como também produtos oriundos da carne. Daí a relevância do centro, que continua com estudos na área, atraindo futuros profissionais e pesquisadores, como o Gabriel e o Juliano.
Quando eu entrei na faculdade de zootecnia, eu fui fazer uma visita lá no setor, né? Lá do lajeado, no caso. Aí eu acabei me apaixonando mesmo pelo aspecto físico deles, né? Depois disso, fui procurar estudar um pouco mais como é que ele funcionava, os aspectos fisiológicos dele, anatômicos. Eu vi que ele é um animal muito bem adaptado nutricionalmente, né? Ele aproveita melhor as forragens de menor qualidade, né? E tudo mais. Fora esse aspecto do estudo em si, foi o setor da faculdade mesmo, as estruturas de pontos profissionais. Eles sempre estão guiando a gente para bons estudos, para técnicas de manejo, para tudo mais. Todo dia a gente aqui aprende alguma coisa nova, né? Todo dia tem alguma coisa para fazer, além do procedimento padrão de rotina, né? Que é o manejo dos animais, troca de piquete, aí nascimento dos bezerros, tem uns cuidados padrões de cura de umbigo, vermifugação, a vacina também da brucelose, mais para frente, quando eles já estão um pouquinho maiores. A ideia dos pesquisadores agora é acompanhar o lote de bezerros até o abate, quando tiverem cerca de 20 meses, caso consigam financiamento para continuar o estudo. E, claro, difundir cada vez mais o conhecimento científico sobre bubalinos para que o produtor possa agregar receita ao rebanho que tem e para que as empresas do ramo possam desenvolver e validar produtos que atendam às exigências dos bubalinos. Veja a seguir, a produção de carne orgânica e sustentável já é uma realidade no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Volta das chuvas no Rio Grande do Sul favorece o desenvolvimento da soja. Nós voltamos já. Você sabia que o Pantanal do Mato Grosso do Sul produz carne orgânica e sustentável? Pois é, com incentivos fiscais, 40 criadores do Pantanal estão produzindo uma carne bovina de baixo impacto ambiental. Veja na reportagem de Daniela Benanti. Produzir uma carne bovina da forma mais natural possível, com animais criados em pasto nativo, seguindo regras internacionais de sustentabilidade. Essa já é uma realidade no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Desde 2019, os produtores da região pantaneira contam com um programa de incentivo à produção de carne bovina, sustentável e orgânica. Até 2021, foram 54.846 cabeças abatidas, com valor de R$ 5.700.000 repassados aos produtores. Marivaldo Miranda, coordenador de pecuária da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, explica a diferença entre carne bovina sustentável e carne bovina orgânica. No orgânico, não podem ficar utilizando antibiótico. Se usar antibiótico mais de 3 vezes, esses animais são excluídos do lote. Não pode ser usado ureia pecuária, não pode ser usado adubo solúvel, não pode haver desmatamento sem as autorizações dos órgãos ambientais. Já no sustentável, é possível algumas tecnologias dessa, exemplo da utilização de ureia pecuária. Porém, também deve preservar a cultura do homem pantaneiro, os métodos tradicionais de produção, de forma a que não haja problemas com o bem-estar animal. Leonardo Barros é pioneiro na produção de carne bovina orgânica. Fez parte da diretoria da Associação Brasileira de Produtores Orgânicos e hoje abate cerca de 12 mil animais por mês. Em sua loja, na capital, comercializa a carne, que, segundo ele, é cada vez mais procurada pelos consumidores. A gente tem feito muita ação de degustação, sabe? Exatamente para entender se a gente tem aquilo que o francês chama de terroir, né? Quer dizer, aquele gosto diferenciado. E isso está ficando muito claro no nosso produto, sabe? Porque esses animais pantaneiros, eles comem a mesma grama, o mesmo capim que os herbívoros selvagens do Pantanal comem. E é uma variedade de capim muito grande, só tem lá no Pantanal. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 40 produtores de carne orgânica e sustentável cadastrados. Outros 16 técnicos estão habilitados e os abates
são feitos em 7 frigoríficos credenciados, mais 5 estão em fase de credenciamento. Um mercado em crescente expansão, que acompanha cada vez mais a preocupação com a preservação ambiental. O mercado está correspondendo, especialmente os mercados de estados mais populosos, como é o caso de São Paulo, onde já recebemos hamburguerias buscando esse produto aqui para atender seus clientes. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul já existe algumas empresas comercializando carne de bovinos sustentáveis. Confira agora as principais notícias do campo. Aqui no Rio Grande do Sul, as chuvas dos últimos dias e as temperaturas mais amenas ajudaram na evolução das lavouras de soja em fases anteriores à maturação. De acordo com a Emater, as lavouras em recuperação estão com as plantas em porte médio e aumento de ramificações. Para as lavouras semeadas no final do período recomendado, teve um aumento no número de nós e trifólios nas plantas e folhas de maior tamanho, o que dá aquele aspecto de lavouras bem desenvolvidas. Por outro lado, as chuvas atrapalharam a colheita, que alcançou 9% da área cultivada. Outros 37% estão em fase de maturação, 41% em enchimento de grãos, 12% em floração e resta apenas 1% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. Famílias indígenas da capital de Roraima deram início à preparação das áreas que receberão plantio de milho. Ao todo, 17 comunidades aproveitarão o inverno deste ano para plantar. A agricultura familiar em Boa Vista vem crescendo cada vez mais. Esse ano serão ao todo 100 hectares de plantação nas comunidades indígenas, o dobro comparado a 2021. A Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas fornece suporte e assistência técnica nas lavouras desde 2018, no intuito de melhorar a produtividade das comunidades e também produzir alimento para que possam ser distribuídos entre os povos. São mais de 50 maquinários disponibilizados para a preparação do solo. No início de março, os produtores comemoraram a colheita bem-sucedida de 8 toneladas de frutas na safra de 2022. Resultado que tornou a comunidade de Vista Alegre polo de referência em produção de hortifruti com melancias que chegaram a pesar 20 quilos. A seguir você vai ver, Brasil colhe em 2022 sua melhor safra de azeite, enquanto produção conquista novos territórios. Nós voltamos já. Você conhece o azeite brasileiro? Não? Então se prepare para viajar e conhecer um pouco mais sobre o universo da olivicultura nacional. O azeite brasileiro conquista prêmios internacionais e novos territórios de produção no país. Veja na reportagem de Bruno Faustino. Um pomar repleto de oliveiras, cena típica de uma fazenda nas montanhas do Espírito Santo. Opa, espera aí. Azeitona por aqui? Não é bem assim não. Ou melhor, não era bem assim. Oliveiras aqui na região é muito novo. Principalmente aqui em Domingos Martins, na região alta. E a gente está sendo pioneiro aí. A ideia ela foi importada, da Serra da Mantiqueira, de Minas Gerais. Maria da Fé é uma das pioneiras no Brasil na olivicultura. Criou-se o burburinho e o interesse do pessoal da região. Santa Teresa foi a precursora em procurar um profissional que viesse palestrar para a gente. E foi com a vinda deles que todo mundo passou a implementar um pomar dentro de casa, cada um dentro da sua escala, obviamente. Mas foi a partir daí, a partir de 2017. Este é o Vale das Oliveiras, pioneiro no cultivo de azeitonas em Domingos Martins. Pedra Azul foi privilegiada a primeira vez em 2018 com essas mudas e a partir daí começou a história. O brasileiro está descobrindo que o Brasil, muito além da produção de commodities, consegue produzir produtos premiums. A gente viu isso no queijo, viu isso no café e agora no azeite também a gente começa a despontar como um grande player internacional, se não em volume, mas em qualidade. 3 fatores foram fundamentais para a adaptação das oliveiras aqui em Domingos Martins:
A altitude, a temperatura, que gira em torno dos 18 graus, e a qualidade do solo, já que essa região é famosa por produzir cafés especiais. A verdade é que os olivicultores procuram sim aonde a região do café já é mais bem consolidada, porque lá a gente sabe que a mineralização do solo é boa, a gente sabe que hoje os produtores de café estão procurando altitude, e isso é o pulo do gato para a produção do azeite, da azeitona, e a gente se aproveita um pouquinho do conhecimento do pessoal da cafeicultura para botar no nosso pomar de oliveira. No país, existem muitas regiões produtoras de boas azeitonas e, consequentemente, excelentes azeites. No Brasil, as regiões de maior produção são Rio Grande do Sul e Serra da Mantiqueira, algumas regiões ali de Minas, São Paulo, mas a gente tem novas regiões despontando. Já provamos azeites incríveis de Santa Catarina, incríveis da Bahia, da Chapada Diamantina, e nesse último ano também tivemos um aumento da colheita e da extração de azeite no próprio Espírito Santo, também com azeites incríveis, como a maioria dos azeites brasileiros. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do país, com quase 7.000 hectares plantados e cerca de 75% da produção nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Olivicultura. São 39 municípios gaúchos que fazem parte da Rota das Oliveiras, entre eles Livramento. A fazenda Estância Garupá possui 120 hectares plantados com oliveiras. A nossa história com o campo, enfim, ela é desde sempre, desde que eu me lembro, né? E nós temos toda uma área, né, já preparada desde 2014 e começamos a colher a partir de 2019, na verdade, entrar já com o produto no mercado. Os azeites brasileiros são muito bons, né? Eles são realmente elaborados com muita qualidade, muito cuidado, com manejo adequado, com frutos sadios. E o diferencial do nosso é que a gente trata com muito carinho o nosso produto, como um filho realmente. Esse ano passado já entramos em alguns concursos e é muito gratificante ter já um reconhecimento. A safra brasileira de azeites de 2022 é talvez uma das mais extraordinárias que a gente já teve. Ela tem bastante volume, a gente teve condições climáticas adequadas para uma boa produção e ela tem uma qualidade incrível. Eu estive num lagar recentemente em que, além do aroma típico que a gente tem de folhas de oliveira, tinha um aroma incrível, floral, de mel, era absolutamente impressionante. Provei todos os azeites e todos eram de qualidade extraordinária. Produtores da Serra da Mantiqueira, que se estende pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, aproveitam as características climáticas da região para a produção de azeitonas. Por aqui, cerca de 1.500.000 oliveiras estão distribuídas em uma área de 3.000 hectares. A Serra da Mantiqueira ela tem diversas virtudes em termos do cultivo de oliveiras. Tá? São, então, altitude, que proporciona frio, tá? Isso é um fator bastante positivo. Temos um solo rico, né, em nutrientes, que nos favorece também o crescimento e desenvolvimento dessas plantas. E também temos a questão climática dentre os meses, que favorece o desenvolvimento e a qualidade dessa azeitona final. Um bom cultivo, um bom manejo, uma boa extração, um ótimo azeite. Os azeites brasileiros não deixam nada a dever aos azeites produzidos pelos países tradicionais, como Grécia, Itália e Portugal. A prova disso é que nossos azeites são super premiados em competições internacionais. Ou seja, os azeites brasileiros estão no mesmo patamar de países que produzem azeite já há milênios. E a prova disso é a quantidade de medalhas que nossos azeites ganham nas competições internacionais em pé de igualdade com esses países tradicionais. No Espírito Santo, a produção de azeite é ainda um universo a ser explorado. Essas são imagens inéditas da primeira extração genuinamente capixaba. Mas como se transforma a azeitona em azeite? A azeitona, ela sim é frágil. A oliveira, ela tem uma rusticidade muito grande com relação à escassez hídrica. Mas a azeitona é muito frágil e ela oxida muito rápido. Então, a gente parte para a colheita muito cedo,
colhe associado manual e mecanicamente, com derriçadeiras. E isso é trazido às pressas para o lagar, que é a indústria que faz o azeite, né? E no lagar começa, na parte da recepção do lagar, você tem a lavadora e a desfolhadora. É ali que começa o processo, onde a azeitona é lavada, onde saem os galhos e as folhas, e aí ela automaticamente vai para a extratora, que é um monobloco, que vai moer toda a azeitona, verde, madura, de vez, vai picar caroço, massa, e toda essa massa ela vai para um tanque de batedeira que vai bater essa massa, que a gente chama de sança, até extrair o azeite dela. O azeite ele vai soltar da massa e quando ele descer para um cilindro que é o decanter, por centrifugação a gente vai separar a massa da água do azeite e aí um pescador vai puxar esse azeite e aí a extração está pronta, aí está pingando azeite lá embaixo. O azeite capixaba deste ano é considerado experimental, mas quer se tornar profissional o quanto antes. A gente está rodando a máquina, conhecendo a máquina, aprendendo com ela e fazendo um azeite que é para os amigos, familiares, que é para consumo próprio e que é para a gente devagar se aprimorando para quando chegar no mercado chegar bem redondinho. A gente sabe que a olivicultura ela é milenar, ela veio da Jordânia, se expandiu no Mediterrâneo através do Império Romano e agora chegou no Espírito Santo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.